Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que fala de dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões mundiais, e hoje nós vamos dar algumas dicas de leitura, livros que eu vou ler durante dezembro, a início de janeiro, que são livros assim, biografia, devocional, obras que falam de jornada espiritual, Então a gente é um canal assim que a gente fala dessas leituras mais voltadas para a espiritualidade, fé, religiosidade, A história das religiões, eu já falei. Então vamos falar aqui de alguns clássicos e também de algumas novidades, vamos então na patrística, Na patrística, na religião cristã, nós temos aqui o Santo Agostinho, importantíssimo porque é um dos nomes dessa patrística, Patrística que vem da escolástica. Na escolástica tem o Aquino, São Tomás de Aquino. E o Santo Agostinho veio no movimento não cristão, Está ali no norte da África, ele veio do maniqueísmo. Mani ou maniqueu é uma linha mais do Zoroastro, Que existe o bem e o mal, Então existe uma força do bem, existe uma força do mal. E o Santo Agostinho se tornou cristão, e aqui as confissões do Santo Agostinho, Então aqui principalmente as confissões e a vida e obra do Santo Agostinho, porque ele se tornou cristão, E aí, claro, tem aqueles temas que ele vai trabalhar ao longo da vida, a questão do livre-arbítrio, a questão do pecado, a questão da trindade, A Santíssima Trindade, inclusive tem um livro dele voltado para esse tema mais complexo. Lembrar que o tema da trindade é um dos mais complexos do cristianismo e tem um desenvolvimento bíblico, o desenvolvimento da patrística, da escolástica, Os vários concílios, que foram inclusive de Nicéia, que foi comemorado esse ano aí, que foram definindo o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Então, o Santo Agostinho é importante nisso aí. E vários pais da igreja, Então, a patrística são os pais da igreja. Então, são os primeiros escritores, primeiros tradutores, pessoas que estabeleceram o cânone bíblico, Nós já falamos no canal sobre a história do cânone bíblico. E o Santo Agostinho, então, ele é essa primeira voz aí. E tem até hoje agostinianos, papas que são agostinianos. Então, então é interessante a influência do Santo Agostinho até para não católicos, Assim, os reformados também, lê Santo Agostinho. E tem aquela discussão, Santo Agostinho nem era católico. Então tem umas discussões assim, porque todo mundo lê Santo Agostinho, cristão, seja católico, seja reformado, seja pentecostal, tudo vai ler Santo Agostinho, porque a base, essa base cristã comum, Então fica aí, claro que eu vou ler e comentar aqui os confissões. Aqui estou falando a lista que eu vou ler, Mais devocional aqui, São João da Cruz, aquele da Noite Escura da Alma, famoso pela Noite Escura da Alma, e vai desenvolver esse tema aqui, Então, A Subida do Monte Carmelo é um livro de devocional, um livro de jornada espiritual, assim como eu falei do Filoteia, São Francisco de Sales, falei aí, lá dos livros do São Francisco de Assis, Também as obras lá do Imitatio Christi, do Kempis, o Kempis, a Imitação de Cristo. Então, essas são obras que a gente coloca assim como devocional, com a obra mais de jornada espiritual, para você aprender os conceitos cristãos. E aqui o conceito é o desapego, Mesmo conceito que tem lá no São Francisco de Assis. Então, é você se livrar dos vícios terrenos, se livrar dos hábitos terrenos e se elevar espiritualmente. Então, ele vai a noite escura da alma é esse momento de crise que você tem, pode ser a conversão, pode ser a jornada, Eu já falei no canal que tem aquelas pessoas que se convertem, mudam totalmente de vida, e tem aquelas pessoas que vão mudando gradualmente, Pela ação do Espírito Santo, A pessoa vai mudando os seus hábitos, Larga os seus vícios, qual vício seja, bebida, fumo, drogas, etc, Então, a pessoa vai largando seus vícios de vaidade, de inveja, de soberba, de cobiça, os pecados, E aí a pessoa vai se libertando por uma jornada espiritual. Não é da noite pro dia, não, Então ele vai explicando que você desenvolve pela graça, Pela graça, não é lembrar que isso aqui não é mérito, Não é aquele pelos meus méritos, não é isso que está falando, não. Só que ele trabalha a disciplina espiritual, Então você faz a sua parte, Então aquela ideia de que você coopera com a graça. Você recebe a graça divina, mas você coopera com a graça divina para que você receba essa elevação espiritual. Então você vai ter o desapego, vai largar os vícios, etc. Então é interessante. Depois eu vou comentar só esse livro, tá bom? É um livro interessantíssimo, mas leio também lá o poema, A Noite Escura da Alma, que é interessantíssimo aí. A figura de Jesus, claro, controversa, Jesus, filho do homem, aqui o Khalil Gibran, que a gente já leu o profeta, mais famoso dele. Aqui são várias visões sobre Jesus, Já trabalhamos a questão das heresias cristológicas,
Jesus homem é Jesus divino, Jesus gnóstico, Jesus Cristo cósmico. E aqui é um livro, assim, de certa forma, polêmico, porque a tradição do Khalil Gibran, apesar de ser cristã, né, é maronita ali, mas ele, né, foi convidado a se retirar, né, assim, foi excomungado por causa de algumas posições, porque aqui, em alguns momentos, como ele está numa cultura de transição ou intermediária ali entre o cristianismo e o islamismo, né, lembrar que o Líbano, né, inclusive o Papa esteve lá recentemente no Líbano, o Líbano tem, obviamente, islâmicos e cristãos, tá? E aí, aqui, há alguns momentos no livro dá a impressão que Jesus é um profeta, né? Tipo, foi o profeta Mohammed, né? Então, um homem iluminado, um homem sábio, um mestre espiritual. Mas só em alguns momentos aparece a questão da divindade, né? E aí é a parte quando ele comenta, por exemplo, pelo olhar de João Evangelista, né? João Evangelista, Apocalipse, que tem a ideia mais divina de Jesus, né? Então, se você seguir só os sinóticos, né, os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, dá a ideia que Jesus é glorificado. Até cartas de Paulo, né? Cartas de São Paulo dá uma ideia assim que Jesus foi glorificado, né? Ele foi elevado à posição divina. Mas se você ler a Evangelho de João e o Apocalipse, você vê que Jesus era divino desde o início, né? Então ele se diminuiu para se tornar humano. Então é uma questão complexa. Vou comentar esse livro porque se você ler só esse livro sem contexto, Jesus é um mestre espiritual igual o Buda, né? Igual o Moisés, igual o profeta Mohammed, né? Ou São Francisco, né? Então essa questão da divindade de Cristo, a questão da trindade, né? É complexo. Mas esse aqui não é um livro teológico, tá, gente? Esse aqui é um livro literário, tá? Isso é uma obra literária. Eu leio de forma literária. Inclusive o Profeta também do Khalil Gibran, né? É uma obra literária, tá? Ele não está fazendo teologia, não. Então ele não está pregando nem islamismo nem cristianismo, na verdade. É uma forma de ver o mundo dele, tá? Já falei esse outro livro aí que a gente fica assim, qual que é a dele, né? Ele é cristão, ele é islâmico, né? Então, é isso aí. Muito bem, sobre biografias, vamos ler a Taylor Caldwell, né, médico de Homens e Almas. Lembrar que eu já falei aqui da biografia de São Paulo, né, que é bem literário, e esse aqui também é bem literário, tá? A gente sabe pouco sobre São Paulo, né, ou Saulo, né, que foi um daqueles que estava lá na morte do São Estevão, né, o martírio de São Estevão, lá em Atos. E aqui Lucas que escreveu Atos e Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, né, o terceiro evangelho. E aí ela vai fazer de forma literária quem é esse médico grego, né, que viajou com São Paulo. Então, na Bíblia, o que eu entendi, né, assim, não sou teólogo, mas o que eu entendi na Bíblia, ele se converteu na época de Paulo. Então, possivelmente, Paulo foi o responsável pela conversão dele, né, vai entender isso aí. Ou não, né, ou não. Mas aqui no livro ela faz toda uma volta no tempo, desde a infância, que a gente não tem na Bíblia, né? Não tem a infância de Lucas na Bíblia, né? De São Lucas na Bíblia. Então ela vai criar uma história romanceada. Então é muito bem literário, muito bem construído, tem uns personagens interessantíssimos, só que é literatura mesmo, tá? Não é bíblico, não tem nenhuma base bíblica, tá? Isso aqui é a imaginação da autora. Agora, claro que ela vai reconstruir a época, tem as relações ali entre os gregos e os romanos, a questão da escravidão, a questão dos judeus sendo perseguidos pelo Império, né? Então todas as questões aí, históricas da época é fiel à Bíblia, tá? Aí ela não inventou não, isso é histórico, tá? É o mesmo pano de fundo da Bíblia, lá, os saduceus, os fariseus, né? Os essênios, João Batista, né? A estrela de Belém, os reis magos, é tudo aqui, só que no olhar literário, tá? A gente não sabe, por exemplo, se Lucas encontrou mesmo os reis magos, né? Então tem essa questão aí, a gente não sabe, é claro que é mencionado nos evangelhos os reis magos, mas aqui ela cria uma cena em que os reis magos voltando para o Oriente Médio, em algum momento o médico da família, né, lá dos romanos leva o menino para conhecer os reis magos. Então uma cena assim, bem construída, só que só tem aqui, tá? Não existe isso na Bíblia. Então, se dá aí uma suspensão da descrença, como diz outro, e vai ler o livro como literatura, tá? Então a biografia, você tem uma ideia da época, né? Acho interessante, a Bíblia deixa algumas coisas assim que a gente não conhece historicamente. Daí o problema de ler só a Bíblia, né? Vamos ler só a Bíblia, mas que época que foi escrita a Bíblia, quem escreveu, né? Que contexto histórico, quem reinava ali, o que é o Império Romano. Então eu acho que é bom você pegar uma Bíblia de estudo para você ler os evangelhos, que aí você vai ter uma noção da época em que foram escritos esses evangelhos, tá? Então fica aí a dica. Então você tem livro todo tipo aqui, né? Tem devocional, tem biografia, jornada espiritual. Fora outros, né? Vou falar aí sobre o Zen budismo, vou falar também sobre a literatura árabe, né? Persa, islâmica. O Hafez, né? O Hafez que foi lido pelo Goethe.
Então, vou falar, né, de exemplo, tá aí. E, né, para quem é de boa festa para quem é de boas festas, Feliz Natal para quem é de Feliz Natal, Feliz Hanukkah para quem é de Feliz Hanukkah, né, Hanukkah que é uma festa judaica, a dedicação, né, que ele dá para os macabeus, então, boas festas, Feliz Natal e Feliz Hanukkah, né, e aguardem mais leituras sobre a literatura e religião, né, e sem caráter apologético, é um canal para falar de várias religiões, espiritualidade, sem pregar alguma fé específica, mas, né, hoje foi bem cristianismo aqui, né, a maioria das dicas aqui foi sobre cristianismo, mas depois eu vou falar de outras religiões também, porque, né, a cultura cristã é a na qual eu estou, né, a tradição cristã é na qual eu estou, mas é que, obviamente, eu estendo os olhares sobre outras tradições, ok? Mas é isso aí, aguardem vídeos específicos sobre esses livros que eu comentei hoje, tá? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.